tarde, gente. Hoje a tia Flávia veio aqui mais uma vez contar uma historinha para vocês. Essa historinha vai ser do mural bíblico que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Que é a história de uma criança que foi escolhida da parte de Deus para ser um rei. É a história de Davi e Golias. Davi era o filho mais novo de Jessé. Jessé tinha uma promessa de Deus que um dos seus filhos seria o rei de Israel. O rei Saul procurou Jessé para que ele trouxesse seus filhos. Só que chamaram todos. Jessé tinha 8 filhos, inclusive Davi, que era o menor, o seu filho caçula, que apacentava e cuidava das ovelhas e cantava, e gostava muito de cantar a sua harpa, que hoje, nos dias atuais, é a nossa harpa cristã. Onde aqui o Senhor se agradava do seu canto, se agradava da sua responsabilidade e assim prometeu esta criança para ser o rei de Israel. O que aconteceu? Davi, ele era muito bravo, muito feroz, e ele chamava a atenção de todos os seus irmãos por sua braveza, por sua bravura. Ele era capaz de enfrentar os leões, o urso, e assim ele não teria medo de nada. E o Senhor se agradou de Davi por essa força que ele tinha. Então, o que aconteceu? Os israelitas eram muito medrosos. Eles tinham medo de lutar contra os filisteus. E os filisteus tinham um grande soldado que amedrontava todo aquele povo. Aquele povo sentia muito medo desse gigante. Ele tinha uma roupa toda de bronze, ele era muito forte, ele era debochado, ele gostava muito de afrontar o povo de Deus. E o que aconteceu? Davi, um dia, seu pai mandou ele levar alimentos para os seus irmãos na luta, lá, contra os israelitas, os filisteus. Chegando lá, o que aconteceu? Ele viu quando o gigante apareceu de repente. E ele disse, quem é este? Aí ele, corre Davi, corre, sai daí, não vá, você é uma criança. E os filisteus viu a bravura daquele pequeno. E ele disse assim, eu irei lutar contra esse gigante em nome de Jesus, porque ele vai me dar forças e eu vou lutar e nós iremos vencer essa batalha. O gigante Golias debochou tanto de Davi, tanto, você para mim é um cachorrinho, você para mim está brincando comigo, você acha que você sendo uma criança vai ganhar para mim um grande soldado, um lutador? E ele ria muito, muito daquela luta. E Davi lutou contra aquele soldado com o seu alforje. E ele foi à beira do rio, pegou 5 pedrinhas e foi lutar contra o guerreiro. Ele pegou seu alforje, colocou dentro da sua sacolinha, rodou e jogou a pedra que foi direto na cabeça do gigante. O gigante tombou para lá, tombou para cá, e assim o gigante caiu. E o que aconteceu? Todos ficaram com medo do que aconteceu e do que Davi falou. Davi correu, viu que o gigante estava, e o povo de Israel ficaram muito felizes com a bravura e a força que Davi tinha para lutar
lutar contra esse grande gigante. E assim ele se tornou o rei, mesmo pequenininho. Se cumpriu a promessa de Deus em sua vida e ele se tornou o rei de Israel. Assim como a força desse pequenininho é na minha e na tua vida. Então, a gente deve ser forte, deve ser corajoso, deve estar firme nas promessas de Cristo e saber que nos dias difíceis, como nos dias de hoje que nós estamos passando nessa quarentena, devemos ser fortes como Davi. Devemos viver de jejum e de oração, porque o Senhor se agrada e nos livra de todo o mal. Assim, nós terminamos a nossa historinha com muito amor e muito carinho, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, onde vocês podem ler na Bíblia e vocês vão sentir a bravura dessa pequena criança e saber que as crianças também falam e são sementes da casa do Senhor. Desse jeito, nós agradecemos mais uma tarde, ficamos muito felizes por vocês estarem escutando as nossas historinhas. E que o Senhor Jesus vos abençoe em nome de Jesus. Uma boa tarde e depois nós teremos mais historinhas para contar para você. Um beijo da tia Flávia e fiquem com Deus. Tchau!